Terceiro milênio. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, a safra de verão no nosso estado, que vai superar ainda a estimativa de um aumento de 25% até mais. Uma boa notícia aos produtores e todo o setor que envolve, dentro da área da agricultura. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o agrônomo e chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Agricultura do Estado, Romualdo Carlos Facim. Tudo bom, Facim? Tudo bem. Muito obrigado por vir conversar com a gente de novo sobre esse tema. Já havíamos conversado na safrinha, que foi uma boa safrinha. Bom, o DERAL está com uma estimativa que deve ser essa colheita aqui de verão, essa safra, 26% superior no ano passado no nosso estado. Essa é uma estimativa positiva? Exatamente. Em função de que na safra passada, 2011-2012, o Paraná teve uma incidência muito forte de estiagem nos meses de janeiro e fevereiro, que diminuíram em quase 5 milhões, 4 milhões e pouco de toneladas de soja na safra passada. Então nós tivemos uma redução significativa naquela safra e nesse ano, até o momento, estamos com o clima mais normal. Nós necessitamos ainda de algumas chuvas no mês de fevereiro. O mês de novembro foi muito seco e muito irregular, e o mês de dezembro e o mês de janeiro, até a primeira quinzena de janeiro, houve chuvas mais regulares. Até agora, iniciou a colheita no estado, no oeste do Paraná e também na região de Maringá, das variedades precoces. As variedades de ciclo médio estão com uma situação normal, mas eu diria que as variedades mais tardias necessitam ainda de precipitação agora, no final de janeiro e começo de fevereiro. Então, são situações diferentes, Aqui se antecipou. Essa chuva foi suficiente, mas se chover muito também pode atrapalhar a colheita, Exatamente. É muito complicado. É muito complicado porque o maior estado produtor do Brasil, o Mato Grosso, está colhendo, está iniciando a colheita. E lá nós temos notícia de que a chuva tem atrapalhado. Certo. Então a previsão ela é favorável, tanto no Paraná como no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, que são os principais estados produtores, mas temos que ficar atento de como é que vai se comportar o clima agora, certo, no final do mês de janeiro e no começo, até a segunda quinzena do mês de fevereiro. Por enquanto, a estimativa é normal. E o que um outro fator além do clima pode estar ajudando esse crescimento? Você acha que ainda aquela questão norte-americana da seca ainda contribui para essa boa colheita, para esse aumento? Olha, a safra americana já fechou e as informações que nós temos que realmente milho perdeu aquela quantidade, mais de 100 milhões de toneladas. Soja, a perda não foi muito acentuada. E nós tínhamos uma expectativa de que o Brasil pudesse superar a produção americana com essa safra. Eu acredito que não. O relatório deve ter fechado em coisa de 84, 85 milhões. Mas, de qualquer maneira, os estoques e a situação de mercado são favoráveis para preços no Brasil. Então, nós vamos ter um quadro de preços favoráveis, independente da questão de cotação. O que acontece no mercado é que existem alguns períodos, principalmente na colheita, em função da estimativa de produção americana e de plantio dos Estados Unidos, associado à situação na Argentina, que nós temos muita especulação. Mas o interessante é o agricultor ficar tranquilo, é aquela venda que a gente sempre recomenda, parcelada, de forma que obtenha um preço médio favorável. Não dá para ter o maior preço sonhado, nem o menor. Então, vocês, agrônomos, dão essa dica para os produtores. Exatamente. Para você ter uma ideia, no Mato Grosso, 70% da soja já foi fechada antecipada. O Paraná é um pouquinho mais devagar, 30%. Mas o agricultor, historicamente, sempre fecha em 2, 3, até 4 vezes, porque no segundo semestre temos uma tendência de preços favoráveis. Sim. E aí você obtém um preço médio que te cobre os custos e te dá renda para a atividade. Essa questão da venda antecipada, você acha que no Paraná não é tão agressiva quanto em outros estados? Você acha que por questão das cooperativas ou é uma política dos próprios produtores aguardar um pouquinho? Não, eu acho que as áreas são menores, o agricultor tem o hábito de fazer venda parcelada, tem informações de mercado mais consistente. Sim. Não são grandes áreas e o agricultor tem que ir vendendo conforme a sua capacidade de tocar a atividade, de se manter. E ele armazena nas cooperativas que não tem muito problema de não poder vender ou de perder a safra. Então existe um histórico no Paraná mais favorável
para essa venda parcelada. Mais seguro, digamos assim. Mais seguro, exatamente. Né? E assim, uma curiosidade, como que é do Paraná em termos de área, né? Aumentou, a gente está vendo a produtividade crescer, mas a área produzida aumentou ou continua praticamente a mesma? A safra de soja do ano passado, da safra passada, 2011-2012, o Paraná plantou 4.400.000 hectares e teve aquele problema da estiagem. Nesta safra, passou de 4.600, aumentou mais de 200.000 hectares, em torno de 5% de aumento da área. Certo. Até porque o Paraná não tem como expandir mais área. O Paraná tem uma competição com outras atividades, como mandioca, como cana, no arenito, e tem outras culturas. Mas, de qualquer maneira, aumentou a área no Paraná e ele mantém o segundo estado maior produtor de soja do Brasil. O maior aumento de área no Brasil, nesta safra, foi no Cerrado, principalmente Mato Grosso e Goiás, que na média do Brasil chegou a 9%. O Mato Grosso tem mais de 7 milhões de hectares plantados. Certo. Então, eu diria que o pessoal está muito atento na situação do Mato Grosso, do Paraná e do Rio Grande do Sul, que respondem por 62% da soja brasileira. É muita coisa. Exatamente. Para 3 estados. Para 3 estados. Se nós incluirmos Goiás e incluirmos o Mato Grosso do Sul, significa 5 estados produzem 80% da soja brasileira. No caso de milho safrinha no Paraná, a área vem crescendo e o milho safrinha, hoje a gente já diz o seguinte, o milho safrinha não é safrinha, é a safra normal, porque o estado do Paraná tem diminuído a área de verão e aumentado a área de milho safrinha. Nós plantamos no ano passado 1.600.000 hectares, e obtivemos a maior produção da história do Paraná de milho safrinha, praticamente 11 milhões de toneladas, e devemos seguramente atingir 2.100.000 hectares de safrinha na safra que se inicia agora em fevereiro. É uma tendência, né? Há uma tendência de aumentar, embora trigo esteja favorável e aquelas regiões mais frias vão optar por trigo. Então os produtores têm que estar sempre atentos, que vão voltando, né? Vai voltando o milho, foi em cima, desceu, voltou, né? Tem que ficar atento, né? Porque, veja bem, o agricultor que plantou um material, mesmo na região norte do Paraná, que plantou um material mais tarde, que vai colher depois do dia 15 de abril, ele não pode optar por milho, porque é um risco muito grande em relação à geada. Ele vai ter que optar por trigo. Então, o trigo também está favorável, e aí é importante na rotação de cultura. Nós não gostaríamos que o Paraná ficasse nessa história de safra de verão, soja, depois milho em cima. Ele tem que pensar em rotação de cultura. Então é interessante alterar materiais, alterar a cultura e fazer rotação para você ter cada vez índice de produtividade maior. Muitas boas suas dicas, informações, seus produtores que estão nos assistindo. A gente volta daqui a pouco a falar mais sobre essa safra de verão, as culturas, qual a melhor cultura para cada região do nosso estado. Nós voltamos daqui a pouquinho com o programa Conexão.